Aí vocês vão anotando depois. Aqui está iniciando a gravação ainda. Ai, agora já começou. Então, a partir de agora, a gente faz, então, a aula número 3, a terceira aula, né? Tivemos a primeira, a segunda e a terceira. Então, essa aqui, então, é a definição da profecia, né? É isso, é a profecia e a sua proclamação. Que é esse aqui o tópico dessa aula. Então, a gente já entendemos um pouquinho sobre o profeta, né? A forma que Deus agia, enfim, o nome que eles tinham. A gente falou sobre isso. Agora a gente vai falar sobre a profecia e sua proclamação, e a gente começa falando que a profecia, né, ao definir a profecia no contexto do Antigo Testamento, precisamos entender que esta era a mensagem transmitida da parte de Deus através de seu mensageiro, para levar a nação a entender a vontade do Senhor. Né? Então, a gente sabe disso. Deus sempre usava um profeta para que o povo ouvisse, né, o que ele tinha a dizer para o povo. Então, a profecia, ela não representava uma unidade no contexto de Israel. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? Que a profecia não era exclusivamente da nação de Israel. Esse ministério profético, né? Então, ele não é exclusivo da nação de Israel, era comum nas nações pagãs. E Israel terminou adotando e copiando esse método que o Senhor reprova, que os reis tivessem profetas a serviço do palácio, mantido com o luxo do palácio, para profetizar em favor daqueles reis, a fim de que o povo temesse e os seguissem, né, qualquer de suas decisões e até loucuras. Então, esse aí já era um método de das religiões, enfim, das nações, né, das nações pagãs, e que depois, na verdade, entra em Israel essa forma pagã também. Então, portanto, a prática do profetes, da vidência, era comum em todas as nações daqueles dias. Essa era a razão que, a partir do século VIII, os profetas de Yahvé ou Jeová aferem a expressão "assim diz o Senhor", como introdução da sua profecia para reivindicar a autoridade divina na sua ação profética. Então, isso a gente vê mesmo acontecendo. Uma certa parte do Antigo Testamento, você vai ver que vai começar a falar, assim diz o Senhor, né? Então, surgiram profetas ou grupos de profetas que profetizavam isoladamente ou para indivíduos, quando surgiram ministérios proféticos que falavam para as nações inteiras. Exemplo de Samuel, de Natã, Gade, como tanto profetizava para Davi como rei, quanto para a nação de Israel. O Samuel e Natã tiveram influência em períodos transicionais da nação de Israel. Esses são dois profetas, né, que eles participaram dessa transição. Samuel, mediador, o agente que administra o processo de transição de Israel ao período dos juízes para o período monárquico. É Samuel quem unge os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E nesse período transicional, Samuel exerce o ministério profético
e o ministério de juiz e estadista, enquanto se consolida o processo monárquico de Israel, na pessoa de Saul e posteriormente na pessoa de Davi. Então, no período chamado, né, monárquico, né, vai ter algumas turbulências que a gente sabe que tem, porque você vai ver Saul depois, ele, no período dele, tem muitas divergências, né? Então, o rei Saul, ele não foi bem sucedido. Não foi aquilo que se esperava, né? Sempre acontece isso, porque a gente vê Deus, o povo, na verdade, que escolhe Saul, né? Então, ele não termina tão bem, né? Saul, ele termina sendo morto pelos filisteus. Davi foi um governo já mais tranquilo, mais equilibrado. Davi estava debaixo da vontade de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então você vai ver essa diferença entre os dois reis, né? Um que tem um governo que começa bem, mas depois ele começa a proceder totalmente diferente daquilo que era para ser feito, e realmente ele cai, Deus tira, né? Porque a gente crê que Deus, ele que escolhe os seus governantes, independente daquilo que depois eles vão fazer. Mesmo a gente sabendo que o povo que escolhe, e no começo até ele vai bem, mas o homem ele se corrompe. Mesmo que Deus tenha escolhido para um ministério, a gente sabe que tem pessoas que se corrompem, algumas por causa do dinheiro, outras por causa do poder. Então, isso acontece. Na verdade, não é culpa de Deus, né? O homem que realmente tem um coração que precisa ser trabalhado, né? Um coração que não é segundo a vontade de Deus. Porque, independente de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, e independente dele ter esse governo tranquilo, o Davi cometeu algumas coisas que não agradou a Deus, né? A gente sabe que ele fez algumas coisas que não foi legal, mas ele sim, ele se pediu perdão, ele se reconciliou. Então a graça continuou sobre a vida dele. Então a gente entra agora na definição da profecia, né? Grupos de profetas das nações pagãs estavam acostumados a entrar em êxtase, em transe, para profetizarem. E essa prática pagã do exercício da profecia sob êxtase e sob transe é transportado para Israel, quando os profetas de Baal e de Azera vêm para trazer, né, para Israel o modelo, né, ou a moda. É aquela questão, né? Aquilo que não presta entra rápido, né, nas nações. Então vem para Israel esse modelo que não é o modelo de Deus, né? É tudo falso, é tudo parecido. Mas o inimigo é assim, né? Ele usa das aparências. Então isso entra como uma moda em Israel. O profeta de Israel diferente não precisava entrar em transe para transmitir a mensagem. Havia formas distintas por meio das quais o Senhor lhes comunicava a revelação ou a visão profética, para que eles comunicassem ao povo aquilo que Deus estava entregando. Então, a gente, nessa definição profética, nós entendemos a manifestação da profecia em Israel da parte de Deus através do Nabi, fazendo com que a nação compreendesse o que Deus queria para ela. Então aí vem o recebimento da profecia.
A fonte da atividade profética era o contato com Deus, e nesta experiência, o contato com Deus, o profeta sofria uma experiência por meio da qual, ou baseada na qual, se estabelecia a pregação, ou a pregação profética. Então, Deus tinha uma forma de lidar com eles, com esses profetas, né, do Antigo Testamento. Então, formas, a gente tem que, na verdade, observar as formas pelas quais Deus entregava ao profeta a revelação da mensagem, para que ele, então, compartilhasse essa mensagem com o povo. Então, qual era a forma, né, que Deus fazia? Porque hoje também Deus tem as formas de se comunicar com a igreja, com o povo, com as pessoas, com cada indivíduo. Deus tem a forma, o tempo passou, mas o Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, né? Então, hoje, claro que nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, mas independente deles não terem o Espírito Santo dentro deles, o Espírito Santo estava agindo, ele estava atuando. Então, a palavra anunciada por muitas vezes está centrada. Pode acontecer falhas humanas, né? Ou principalmente dependendo do profeta, né? Nem todo profeta é humano. Profeta é humano, ele não é um semideus, ele é humano. Então, o profeta trazia a palavra com a intenção de animar o indivíduo ou a população a buscar mudanças. A palavra profética, ela tem um fim, né? Ela não vem por um acaso, ela não vem só por vir, tem que vir para alguma coisa, para uma correção, para uma mudança, para ânimo, né? Quando ela é proclamada, ela tem as formas dela, né? Deus tem a forma, tem pessoas que é corrigida através de uma profecia, o que muitas pessoas não gostam. Então, esses profetas que falavam ali para a nação, era para quê? Para a mudança daquela nação. E por vezes ela servia de consolo para pessoas e para aqueles povos, enfim, que estavam sem esperança. Então, ela provocava no povo uma mudança, aquilo que Deus pretendia. Então, por isso que ele enviava o profeta, o Nabi, né? Então, para que isso acontecesse. Então, a revelação profética era recebida por palavras audíveis e face a face. Hoje, a forma que Deus usa um profeta tem também várias formas, mas nessa época aqui, muitos dos profetas, eles recebiam aquela mensagem por palavras audíveis, né? Então, por palavras, que é o caso de uma comunicação de Deus com o profeta, Deus fala com o profeta, né? Então, em Jó 33, 14 e 15, ali tem uma palavra que Jó vai falar, e depois vocês, né, podem estar lendo isso aqui, não vou ficar parando para ler, porque tem mais coisa para falar, mas daí fica gravado aí, vocês dá uma lida lá em Jó 33, 14 e 15. Então, Deus, ele falava por palavras, sonhos, né, e visões. E Êxodo 33, 11, ele fala face a face com Moisés. Então, por palavras e face a face, que a gente tem aí em Êxodo 33, 11, que ele fala com Moisés. Então, Deus falava com o Nabi, o profeta,
por meio da sua voz, comunicando suas palavras ao seu servo, que tinha a missão de retransmiti-la. E há alguns casos, face a face, no exercício da comunhão do profeta com o Senhor. Então, a gente sabe que Moisés, assim, a revelação que Deus dava para ele, a forma que Deus falava com ele, já é um pouco diferente, né? Às vezes, de alguns outros profetas. Então, no Antigo Testamento, você não encontra nenhum profeta procurando outro profeta para interpretar um sonho, porque ele não entendeu. Isso aqui é algo que a gente guarda. Deus já dava algo assim esclarecido para ele ter aquele sonho e ele entender. Então, a gente compreende que o profeta, ele não fala, pô, eu preciso de confirmação disso. Para mim falar, eu preciso de confirmação, né? Porque hoje em dia, uma pessoa às vezes tem um sonho, o que é, não sei o que significa. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele interpretava tudo isso, né? Deus se manifestava a ele por palavras, face a face, por sonho, por visão. Mas o profeta compreendia ele compreendia o que Deus, né, estava dizendo para ele. O que a gente tem que entender, e eu falei até na aula passada, são os abismos. Sempre lembra, você que é estudando a Bíblia, que estuda ela inteira, Gênesis, Apocalipse, sempre entender os abismos, porque a gente precisa se entender, né? Entender o que você está lendo, entender o que você está buscando, pesquisar, analisar o contexto político, social, cultural e militar daquela época, para então se fazer a aplicação da profecia e compreender o que o profeta estava comunicando naqueles dias para o povo a quem ele pretendia alcançar. Porque nem todas as profecias que tem no Antigo Testamento é para gente. Não, ali, maioria das profecias era para o povo de Israel. Eram para as nações, algumas nações, né, que foram condenadas. Então, ela não são todas para gente. E às vezes a gente confunde isso. O que é para Israel é para Israel. Tem profecia ali que ainda não foi cumprida, né, que a gente está guardando também. Mas então a gente tem que fazer realmente ter esse entendimento para você aplicar alguma coisa da profecia do Antigo Testamento, analisa o contexto político, social, cultural, militar daquela época, senão a gente acaba fazendo confusão. Então, Hebreus 1:1, a gente vai saber que ele vai trazer uma palavra, né? Hebreus 1:1, que deixa eu ler que Hebreus 1, eu vou ler porque acho que a pontuação que deixa eu ver aqui, gente, minha Bíblia está em japonês. Olha, como que eu sei, eu entendo de algum japonês, está em japonês aqui. Hebreus 1 fala assim, é aquele texto bem conhecido que fala assim, tá até na revista, tá, gente? Nem precisava de eu abrir, tá lá na revista. Há muito tempo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pelo Filho, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, a missão do escritor da carta aos Hebreus
é trazer essa compreensão para o tempo da dispensação da graça. Porque a gente, a partir de então, está em um outro tempo de dispensação. Deus falava através dos profetas, mas hoje por meio de Jesus Cristo. Os escritores sacros da dispensação da graça reconhecem o Antigo Testamento como texto inspirado por Deus. Portanto, dentro daquele bojo de inspiração profética ao qual Pedro se refere na carta dele em 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, Pedro vai retratar alguma coisa sobre essa forma profética. A segunda forma de recebimento da profecia profética era por meio de visões. Então, envolvia objetos, ambientes, pessoas e animais, tá? Então, era a visão, né? Ela já é diferente. Joel, né? Ele, acho que no capítulo 2, ele tem visões. Ele tem visões, ele fala daquelas pragas de gafanhoto. Então, na primeira visão literal, Judá viveria uma praga de gafanhotos que exterminaria a lavoura, né? Ele teve essa visão. Embora fosse com elementos parecidos, era uma visão ou figura de linguagem. Deus retratando para Joel a forma como essa praga de gafanhotos estaria invadindo a terra de Judá. Né? Então, Deus mostrava para eles, né, em formas assim de animais, objetos, a gente vê muito isso, essa forma. E hoje, muitas vezes, até a gente, quando usa essa palavra, a gente aplica de alguma forma, se você está trazendo uma palavra, você vai aplicar, de repente, essa praga de gafanhoto, que realmente era uma forma que ele trazia ali para o povo de Israel. Geralmente, Deus sempre trazendo uma correção, às vezes, para o povo. Enfim, o povo nunca obedecia. Então, às vezes, a gente tenta aplicar aquilo para alguma coisa de hoje. Então, tem algumas profecias que você pode até ter uma forma de aplicação, e essa forma ela sempre tem que ser correta, para a gente não estar aplicando algo que é literal, que aconteceu com eles, a gente está aplicando para a gente aqui, né? Que nós somos igreja, já é diferente as coisas, né? Então, a gente tem que ter destacar isso aqui. Então, eles tinham essa forma também de ver, visão, né? Então, tinha essa forma também, por palavras, né? Face a face e visão. Então, o profeta não entrava em êxtase e transe, é uma coisa que a gente sempre tem que guardar, porque geralmente as pessoas, até hoje, quando tem um profeta na igreja, se vê uma pessoa de fora, uma pessoa que não entende muito das coisas espirituais, ela acha que o profeta ele entra num transe, num negócio ali, para trazer uma palavra profética, e não é nada disso. Então, Êxodo, né, exemplo, Números 22, 38, Balaão deixa claro que no processo da revelação, ele não está em transe, né? Ele deixa claro ali, você vai ver ali a forma com que ele falava, ele não estava numa transe, não, ele deixa claro esse processo lá em Números, você vai ver. Então, Números 23, 3, as atividades mentais do profeta não eram perdidas. Você vai ver que ele sabe o que ele está fazendo.
A sua consciência permanecia ativa, alerta, e o profeta tinha absoluta compreensão do que estava acontecendo no processo da visão. Não é aquela questão de ficar, pô, tô vendo, não sei o que que é, não sei o que está acontecendo, não. Ele tinha essa lucidez para entendimento. Então, agora, no caso das visões futurísticas, que é no caso de Daniel e algumas de Ezequiel, eles não tinham a compreensão plena do que Deus estava lhe mostrando. Só ao longo dos anos é que essas visões vão sendo esclarecidas pelos fatos históricos que vão se desenvolvendo as profecias, então elas vão sendo compreendidas. Então, se nós olharmos por essa ótica, é claro que tem visões ali que eles viam e em seguida acontecia com a nação. Eles já sabiam o que eles tinham visto, eles sabiam o que ia acontecer. Eles não estavam, vi, mas não sei, não. Eles tinham consciência. Porque é aquilo que a gente fala, não adianta Deus te dar uma visão, eu não sei o que que é, eu não sei para que que é, eu não sei o que significa, para que você quer a visão? Qual o motivo da visão? Se eu não posso nem transmitir a visão, não sei nem o que que ela é. Então, agora, no caso das futurísticas, é diferente. Daniel teve várias visões futurísticas que realmente tem coisa que ainda vai acontecer. Tem algumas coisas que já aconteceram, que de repente ele não viu. Ele entendeu, por exemplo, quando ele viu aquela visão que aparece lá da estátua, né? Ele tem aquela revelação, mas ele não viu o final daquilo, porque nem nós vimos, porque não aconteceu ainda. Então, até para nós ainda ela está em processo. Então, tem muitas coisas futurísticas que ainda está em processo. Tem algumas coisas que Jesus mesmo falou que está em processo. Já aconteceu algumas coisas, mas nem tudo aconteceu. Os profetas também do Antigo Testamento, a mesma coisa. Então, essa era uma forma de também Deus mostrar para eles, era visão, né? A terceira forma de Deus revelar, manifestar a palavra profética para os seus videntes e nabis, tinha também, assim, aquelas visões especiais, né, que tem Daniel, Zacarias, Ezequiel. Então, a visão, ela poderia ser sensitiva, imaginativa e intelectiva. Então, tinha essas três formas de visão: sensitiva, imaginativa e intelectiva. A visão sensitiva é aquela que o profeta percebia com os sentidos externos. O acontecido era considerado materialmente verdadeiro, ou seja, tão realista que o profeta tinha a sensação que o fato era presente. Então, o profeta ele tinha uma sensibilidade, algo assim tão diferente, de repente, de um outro que tinha a visão, mas ele tinha essa questão que era como se ela se tornava tão real que ele chegava a sentir aquela visão, a realidade daquilo que ele estava vendo. Então, Abacuque, ele fala: tenho ouvido as suas declarações e estou apavorado. Então, ele sentiu, né? Então, ele ouviu o que Deus tinha falado de uma forma que ele sentiu, foi sentido de uma forma que ele ficou apavorado com aquela revelação. Então, ele começa a clamar pelo povo de Judá. E aí ele vai falar: viva, ó Senhor, a tua obra. Né? E essa palavra a gente usa muito. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos.
Mas, na verdade, ele estava falando para o povo de Judá que, independente do que ia acontecer com eles, independente do que eles iam passar, que o Senhor trouxesse para eles aquele avivamento, né? Para que eles passassem. Então, a profecia ali, ela era vivida. O povo estava entendendo também o que o profeta falava. E nós temos a dificuldade de entender, porque nós temos essa questão de colocar, né, no nosso tempo algo que não foi no nosso tempo. Então, muitas vezes a gente não entende, muitas vezes, algumas palavras proféticas que os profetas falavam, mas por que falou? Como? O que significou isso? Mas o povo entendia. É aquilo que a gente sempre fala, né? Na hermenêutica, na exegese, que a gente tem que transpor tudo isso para a gente entender. Tinha outra forma dentro dessa aí, que era a imaginativa. As visões de Daniel, Ezequiel, poderiam ser imaginativas, aquelas que eram apenas percebidas com sentidos internos. A cena se desenrola na mente do profeta e ele tem os seus sentidos internos provocado pela visão. E você vai ver isso em Daniel, quando ele tem aquela visão daqueles animais. Então, ele tem aquele sentimento interno, né? Daniel, ele às vezes tinha visões que levavam ele para a cama. Então, a forma com que Deus trabalha ali com Daniel, trazendo essas visões para ele, então entra nessa questão do imaginativo, né? Mexe até com os sentimentos internos do profeta. E a terceira é intelectiva. Sentidos internos e externos não estavam envolvidos. Mas nesta visão, o profeta vislumbrava por meio dos olhos, né? E a gente vai ver isso lá em Ezequiel 1:1, quando ele está caminhando à beira do rio Quebar e ele contempla os acontecimentos diante dele. Ele contempla os carros se movendo e relâmpagos acontecendo. O profeta era transportado para o ambiente da visão que o Senhor estava revelando. E dentro dessa perspectiva, ele tinha uma compreensão mais ampla do que Deus estava lhe mostrando para que ele transmitisse a Israel. Então, a gente vê essa questão do profeta Ezequiel, ele tem essa visão, ele estava ali, ele não estava dormindo, ele tem uma visão, ele está caminhando à beira do rio Quebar, ele estava ali, junto ao povo, então ele contempla de olhos abertos uma visão que praticamente ele é transportado para dentro dessa visão, porque a visão que ele teve foi incrível, né? As visões de Ezequiel é incrível. Para você transmitir uma visão é muito difícil. Você, muitas vezes, se você até tem um sonho, de repente não é um sonho tão fácil de contar, porque vai um sonho que você tem aí, que ele é espiritual, algo que Deus te mostrou. A gente, às vezes, não tem palavras humanas para descrever aquilo que você viu. Então, por isso que era difícil até para o profeta. Ele tinha que estar entendendo realmente tudo aquilo para ele transmitir. Então, essa aqui, dentro da visão, são as 3 formas que Deus trabalhava com o profeta. Então, é sensitiva, imaginativa, intelectiva. Agora, a gente vai para um outro ponto, que é a prática profética.
A prática profética, ela vai falar é o mesmo texto que nós lemos, de Hebreus 1:1, né, que eu acabei de ler. Então, aqui nessa palavra, se você for fazer uma exegese desse versículo que a gente leu, porque é muito bom quando a gente aprende a exegese, e aí a gente compreende dentro da exegese que cada versículo que você lê, é muito bom você fazer exegese, porque você vai entender melhor esse versículo, a partir da exegese. Então, nesse caso, se você for fazer uma exegese desse versículo, nós temos assuntos fundamentais da teologia cristã dentro desse versículo. Porque aqui primeiro ele vai falar, Deus fala desde sempre. A primeira exegese que nós vamos trazer dentro desse versículo é que Deus fala em todo o tempo, né? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Então aqui você vai tirar que Deus nunca parou de falar. Deus sempre falou, em todo o tempo, né? Do Antigo Testamento, aí você vai ver que Deus está falando. Então aí Deus está trazendo consolo, Deus está trazendo correção. É Deus falando com o homem. A segunda, né, a segunda parte que a gente tira desse versículo aí é que a gente vê a multiforme operação de Deus dentro desse versículo. Muitas vezes e muitas maneiras. Então tem uma multiforme operação. Deus, ele trabalha com cada um de uma forma diferente. Deus, ele não é aquele Deus repetitivo que fica fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Até uma resposta para a nossa vida, quando a gente pensa que ele vai atuar de uma forma, ele atua de uma outra totalmente diferente. Aí a gente fala, nossa, mas aquilo que Deus resolveu para mim, ele resolveu assim. Agora, poxa, praticamente é a mesma coisa que eu estou passando e ele não resolveu daquela forma, ele mudou, porque entra na multiforme operação. Então, você vê isso também nesse versículo. E o terceiro, aos pais pelos profetas, e a nós, dispensação da igreja, né, que aí tem uma transição. Então, na antiga aliança, Deus age através dos profetas. Agora faz a transição, que a gente sempre tem, né, fazer uma transição. Quando a gente estuda a exegese, a gente faz a transição daquilo que você está aprendendo para você entender como é que está acontecendo com a gente hoje. Então, na nova aliança, fazendo essa transição, agora Deus fala através de Jesus, que é o seu filho. Então, quando é escrito, né, a carta aos Hebreus, a intenção do escritor é fazer que a gente entenda esses pontos teológicos, que esses assuntos são fundamentais para uma teologia cristã, que eu tenho que entender, que você tem que entender, para que você tenha um entendimento melhor, para explicar também melhor para outra pessoa, ou para, né, para quem você for dar aula, enfim. Então, a questão é fazer essa exegese. Então, olha como você vê, a gente fazendo uma exegese desse versículo, você entendeu exatamente o que é que ele estava querendo falar. Claro, de repente você leu, você já estudou, você também já entendeu. Mas vamos supor que uma pessoa que às vezes não entendeu, ela achou dificuldade, porque uma pessoa que de imediato pega a carta dos Hebreus já começa esse capítulo. Bom, Deus antigamente falando por muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós, e falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aí você fala, mas nesses últimos dias, qual dias que ele está falando, né?
Porque quando ele escreveu, será que ele estava falando que era o tempo que Jesus veio, era o tempo que Jesus esteve ali? Então, você tendo esse entendimento, você vai saber que esse período é o período nosso, porque houve uma transição, então estamos na graça ainda. Então, o escritor ele vai fazer tudo isso para informar a igreja de Jerusalém que Deus tem formas distintas de falar, de comunicar a sua mensagem. Então, precisamos estar atentos a essa forma de Deus falar. Como que é que ele falava, como é que ele continua falando. Então, nós vamos entendendo isso aí. Então, por palavras, os profetas traduziam por palavras humanas o que experimentavam ou recebiam da parte do Senhor Jeová, no Antigo Testamento. Ele precisava transformar em palavras aquilo que Deus estava lhe mostrando por visão. E muitas vezes essa transmissão por palavras levava o profeta para lá. Né? O profeta praticamente ele entra dentro daquele estado da visão para ele entender a visão. Por essa razão, o profeta utiliza de simbolismos. Exemplo, Deus apresentado nos profetas maiores, muitas vezes é como noivo, marido. Os profetas fazem o casamento de Deus com Israel, que era para retratar a infidelidade de Israel. Então, eles usam a expressão adultério, prostituição, porque de maneira figurada para indicar Israel como uma esposa infiel, como uma noiva que não manteve a aliança. Tudo isso eram as formas, né, que os profetas utilizavam para tornar a visão compreensível. Então, por isso que nós entendemos, às vezes a gente olha ali para o Antigo Testamento e a gente fala, nossa, mas por que, né, que tinha essas colocações, essa forma, né, a gente vê alguns profetas, né, para que tinha que fazer isso? Né, a gente vê aquele profeta lá que chegou a casar, né, com a mulher adúltera lá, enfim, para mostrar para o povo a realidade. Foi Oséias, né? Então, era uma forma para que Israel entendesse, para que Israel visse o que realmente Deus estava transmitindo. Então, Deus não deixa o povo aleatório a uma visão ou a uma palavra profética que ele trouxe. Ele, de certa forma, ele traz uma revelação daquilo. E aí a pessoa entende, a nação entende exatamente o que o profeta fala. E nós sabemos disso porque hoje é a mesma forma. Quando Deus levanta um profeta, ele traz uma mensagem que a igreja entende. Quando Deus levanta um profeta para trazer uma palavra profética para a minha vida, eu vou entender o que aquele profeta está falando comigo. De repente, ele está falando uma coisa que vai acontecer ainda, ele está falando uma coisa que é presente na minha vida, está acontecendo, mas eu estou entendendo aquilo. Né? A gente sabe, nós temos as nossas faculdades mentais para entender. Então, Deus não deixava essas pessoas sem o entendimento. Aí, para encerrar essa aula, eu vou trazer aquela questão que creio que vocês já conhecem, como que Deus usa a palavra, que Deus usa para que a gente entenda, né? Por exemplo, o antropomorfismo é atribuir a Deus a forma humana. Isso aqui é uma forma que os profetas eles usam, porque senão a gente não entenderia Deus, que é espírito, como é que ele age, como que faz.
porque nós somos humanos, então a gente só entende falando da nossa forma humana. Então, como é que Deus tem pés? Como é que Deus tem mãos? Né? Como é que Deus está sentado sobre o globo? E a terra né? Fala que é onde que ele coloca os seus pés. Então, o antropomorfismo, ele sempre vai atribuir a forma humana de Deus, né? Então, quando a gente olha ali o que os profetas vêm falando, fala da forma humana de Deus. Por quê? Porque nós precisamos entender, as mãos do Senhor estão sobre aqueles que obedecem, a gente vê essa forma, os olhos de Deus estão sobre o justo, né? E a gente fala, nossa, que interessante, é uma forma de eu entender que ele está me olhando. É uma forma de eu entender que as mãos dele estão estendidas sobre a minha vida, porque senão como é que o profeta vai falar? Deus é espírito. Como é que eu vou entender Deus? Então, isso na Bíblia no estudo teológico é chamado de antropomorfismo. Tem várias formas, demais da conta, dentro da teologia, as formas de falar, que enfim é um outro estudo. Mas como a gente está falando aqui de profetas, e nós estamos estudando a forma como Deus falava, a forma como Deus tratava, então tem que entrar o antropomorfismo para você entender a forma que o profeta usava para se referir a Deus. E tem que entrar também o antropopatismo, que é diferente do antropomorfismo. Antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos. Para tornar Deus compreensível à mente humana. Então a gente sabe, né? Geralmente é colocado a ira de Deus. Deus se entristece. Não entristeçais o espírito. Então essa forma para a gente entender os sentimentos de Deus, então os profetas eles vão usar o antropopatismo, para que a gente entenda isso. A forma humana de que Deus ele trabalha e os sentimentos. Então, a gente usa geralmente, quando você vai falar desses sentimentos de Deus de forma humana, então você usa essas duas palavras, antropomorfismo e antropopatismo, porque são as duas formas que vai atribuir a Deus sentimento, né? E essa questão mesmo de Deus ter mão, olhos, né? Então, é uma forma de nós entender o que ele está transmitindo para nós, o que ele transmitiu naquela época para as pessoas. Então, é isso. Então, essa aula, ela termina dessa forma. Então, a gente entendeu aqui, nessa aula, voltando um pouquinho aqui, a profecia e a sua proclamação. A diferença entre aqueles profetas que eles tinham a serviço do palácio, que o profeta ia falar aquilo que o rei queria, aqueles profetas aquela forma, né, pagã que entrou dentro de Israel, que começou os profetas mentirosos ali dentro. Então, aí no século 8 começa os profetas a usar a palavra assim diz o Senhor, porque era uma forma de diferenciar esses falsos profetas aí. A definição da profecia, a forma que eles recebiam, né, que era por palavras, por sonhos, por visões, uma forma diferente da outra, como que é que o profeta se sentia dentro da forma de que Deus estava trazendo a mensagem para que eles transmitissem. A gente fez também aí uma exegese do Hebreus capítulo 1, para entender um pouquinho o que ele estava trazendo para o povo ali. E sempre que
o profeta de Deus, ele nunca entrava em êxtase nem em transe, como os profetas pagãos, muitas vezes, praticamente, eles faziam isso. O profeta, ele entendia com as suas faculdades mentais aquilo que ele ia transmitir, só não no caso de visões futurísticas, que às vezes ele entendia alguma coisa, mas ele não entendia toda, ele não tinha uma revelação completa, né? E essa forma de visão, que era sensitiva, imaginativa e intelectiva, que eram as formas, né, que Deus usava eles. E essa prática dessa profética, né, que a gente estudou um pouquinho aí no final, falando sobre desse simbolismo que era usado, e também terminando com as expressões na profecia bíblica, que é antropomorfismo e antropopatismo, que é as atribuições a Deus, né? De como que um espírito, não teria como você falar de um espírito, então tem que trazer as formas humanas para que nós venhamos entender com a nossa mente como é que Deus trabalha, como é que ele age, como é que ele faz, como é que ele fala. E graças a Deus, através dessa forma de Deus fazer, de Deus agir, nós entendemos o que está escrito, o que os profetas falaram, para quem que eles falaram, o tempo que eles falaram. Então, aquilo que você não entendeu do Antigo Testamento que os profetas falaram, faça uma hermenêutica de tudo, faça uma exegese buscando entender os abismos, entender para quem que falou, que época que falou, se realmente essa profecia ela é para nós, igreja, né? Que a maioria não é mais para o povo de Israel. Então, tem para a igreja? Tem, claro que tem. Mas você tem que saber definir essas profecias. Então, é por isso que quando a gente aprende, na verdade, sobre, antes de você entrar num livro do profeta, para você entender a mensagem do profeta, é muito bom entender tudo isso sobre o profeta, as definições, né, a prática. E eu creio que com esse estudo nós vamos aprendendo e crescendo nisso. Na próxima aula, a gente vai falar algumas coisas a mais, né, dessa mensagem por palavras, vai falar um pouquinho mais de ações simbólicas, gestos ou dramas, e o exercício do profeta. Então, a gente vai falar de uma outra forma, né, que eles têm, mas aí fica para a próxima aula, tá bom? E eu vou desligar aqui, porque daí nós vamos conversar agora.